Bonner vem, e faz muito sentido na minha cabeça que todas as religiões e pessoas estão falando a mesma coisa de jeitos diferentes. Exatamente. Eu queria que você explicasse a questão de que existe uma citação à viagem astral na Bíblia. Como é que foi isso? Tem vários trechos na Bíblia. Eu tenho, inclusive, lá no meu canal, já passei isso tantas vezes no programa de rádio, porque como eu cresci numa família que parte era evangélica, parte era católica, eu sofri pressão religiosa na infância. A minha mãe me batizou católico, eu fiz primeira comunhão, tinha 6 anos, 7, crisma, tudo aquilo. Eu era criança, não tinha como, ia para a igreja, minha mãe falava, domingo tem que ir na missa, eu ia. Né? Ia para o confessionário, não sabia o que falar. O padre, o que eu ia confessar para o padre de pecado, que eu olhei para a garotinha na escola, sabe? Não tinha, eu não me sentia confortável no confessionário, embora eu sei que muitos sacerdotes católicos fazem um trabalho psicológico e que ajudam muita gente no confessionário, que é praticamente uma terapia, né? Muitas vezes para as pessoas, pegando um sacerdote mente aberta e não aquele que vai te jogar mais pecado ainda e te condenar ao inferno. Mas sacerdotes bons, tem um monte em todas as tradições. E aí, quando eu tinha mais ou menos 11 para 12 anos, a minha mãe virou evangélica. Tá? Mas ela virou evangélica por um motivo. O meu pai, eles estavam numa crise naquela época, havia desconfiança que meu pai tinha pulado da cerca. Não sei se é verdade, mas na cabeça da minha mãe. Então ela foi conversar com o padre, que era um cara bacana, jogava na meia esquerda do time da rua. Um padre italiano, gente boa pra caramba. 10, porra. Esse padre se apaixonou por uma fiel, e aí a fiel casada, cara. E ele se mandou com ela pra Itália. Fugiram os dois, largou a batina, né? E não se soube mais notícia dele. Para nós do time ele era o herói, né, o padre. E jogava um bolão na meia esquerda. E aí o padre, naturalmente, tentou botar panos quentes para tentar salvar o casamento dos dois. Era o que ele tinha que fazer. Minha mãe ficou danada, não se sentiu apoiada, largou o catolicismo e de raiva virou evangélica. Não foi por amor, mudou de raiva para pegar o... não fui bem atendido, eu vou para o concorrente. Literalmente, era minha mãe, eu estou contando a história da minha casa, não estou dizendo que é a história de ninguém, estou contando a de casa. E aí minha mãe ficou extremamente radical, cara. A minha mãe, como católica, tinha a mente muito aberta. Mas como evangélica, ela começou a tentar doutrinar eu e meus irmãos. Como eu era o mais velho, eu não aceitava. Porque eu dizia assim para ela, você estava ali e dizia para mim que aquilo era tudo. Agora você mudou porque você estava errado. E se você estiver errada na nova também? E minha mãe tentava me bater para eu não ter esse argumento. Me bater por motivo religioso, porque eu não estava aceitando a nova doutrina dela. Mas meus irmãos eram pequenos, foram absorvidos. Eu não. Logo depois, aos 15 anos, comecei a ter saída do corpo, cara. Aí, quando eu contei em casa, é claro, a minha mãe disse que eu estava endemoniado. A minha avó, que era católica, também. E o meu pai, materialista, ele falava, você está pirando, não quero papo. Aí, um dia, meu pai viu minha mãe brigando comigo. Minha mãe tentou picotar meus livros em nome de Jesus, cara. E eu reagi contra ela, não deixei. E aí, meu pai, vendo aquilo, meu pai, um materialista, falou assim, olha, eu deixo você ir na sua religião, eu sou materialista, não acredito em nada, mas eu respeito a liberdade de expressão. Eu permito você ir na sua religião, acreditar no que quiser, não te cobro nada. A mesma liberdade que eu estou te dando, o garoto vai ter para seguir o que ele quiser seguir ou nada. O exemplo que eu tive de respeito, cara, não foi da evangélica com a Bíblia, não, mas foi do pai materialista. Você nem foi da minha avó católica, mas do pai materialista que está aí com 95 anos, ainda está encarnada. Minha mãe tem 5 anos, que já vi várias vezes. E aí, para poder me defender da minha mãe, que levava um pastor em casa, e pastor, você sabe, ficava tentando me doutrinar, e é claro que nem todo pastor é assim, tem um monte de pastor, gente boa que eu conheço, mas esse era radical pra caramba. Né? Qualquer coisinha contra era o diabo que está te fazendo contrariar. E aí, para me defender dele, eu tinha que achar os trechos na Bíblia que falavam de saída do corpo. Eu achei. Quando eu achei, quando ele chegava lá, eu falava, pastor, capítulo tal, versículo tal, aqui o Paulo de Tarso está dizendo isso, ele saiu do corpo. E agora, ele também está com o demônio? Não, não é bem assim. Aí, cada vez que ele chegava, eu estava com outro capítulo e versículo. Era Lucas, João, era Ezequiel. E aí, ele foi mudando a conversa e falou para minha mãe assim, ele não está endemoniado, tanto que ele está lendo a Bíblia, a gente que não entendia ele. Foi mudando, porque ele estava sendo confrontado pelos trechos. Eu não lembro os trechos de cabeça, alguns eu lembro. Ó. Por exemplo, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 6.
o Paulo de Tarso diz literalmente assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Aí ele põe entre parênteses: se dentro ou fora do corpo só Deus é que sabe, e sei que o tal homem ouviu coisas inenarráveis no terceiro céu. Aí ele põe de novo: se dentro ou fora do corpo só Deus é que sabe. Daniel, se o cara foi ao terceiro céu, quer dizer, primeiro o céu é a terra, segundo é o plano psíquico, terceiro é o plano celeste. Se ele foi ao céu com um corpo físico, ele não foi. E o Paulo de Tarso, em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, nomeia o corpo sutil de corpo glorioso ou corpo espiritual. É ele que criou a expressão. E no Coríntios 2 ele manda a carta dizendo que um tal homem foi no paraíso, se no corpo ou fora do corpo, Deus é que sabe. Aí quando o pastor chegava lá, fala: ó, Paulo de Tarso estava com o demônio também, olha aqui, fora. Aí o pastor não tinha como ir contra a Bíblia. Depois fui descobrindo Lucas, fui descobrindo o Apocalipse de João, o Ezequiel. Leiam Ezequiel capítulo 1, do versículo 1 até o 10, mais ou menos. No capítulo 1, não, desculpa, falei besteira, capítulo 8 do Ezequiel, a partir do versículo 1. O Ezequiel conta que estava numa reunião com os 12 anciãos da tribo de Judá e que de repente desce uma luz sobre ele. Que ele fala: a mão de Deus desceu em mim. De dentro da luz sai um ser. Ele descreve. Esse ser pega ele pelos cabelos e puxa ele para dentro da luz e é erguido lá em cima. Daniel, na hora que esse ser espiritual, que ninguém estava vendo, só ele puxa ele, levou o corpo espiritual, o corpo físico não foi. Tá, claramente foi levado em espírito. Então, eu fui descobrindo esses trechos e aí já não tinha mais como a minha mãe ou o pastor me incomodar, porque a própria Bíblia tinha trechos que estavam mal explicados, que o pessoal passava por cima no sermão de domingo. E aí eu guardei esses trechos, que eu tenho até hoje, vários, são dezenas, que eu uso, às vezes, explicando numa aula, para alguém que também esteja preso à parte religiosa. E hoje tem muitos pastores e padres com a mente muito aberta. Tem alguns que escutam o meu programa, mandam comunicação, né? Olha, gostei do que você falou e tal. A Bíblia é um grande livro, você precisa saber filtrar, não pode pegar o pé da letra, aquela coisa, não ficar preso na letra, mas sim entender o espírito por detrás da letra. Então eu li a Bíblia e procurei esses trechos, assim como eu fiz com várias obras, o Tao Te Ching, Bhagavad Gita, Ramayana. Como eu tenho essa habilidade mental de saber destrinchar e puxar e ter uma memória boa, eu pude fazer esse comparativo em várias áreas, Humberto. Eu posso te dizer, quase todas as áreas e culturas antigas, em algum momento cita a saída do corpo, em algum contexto, misturados àquele contexto cultural, não havia algo específico, misturado. O meu papel, puxa aqui, puxa ali, te mostro o conjunto. Você percebe que isso é mais normal.